Olá, queridos. Boa tarde. Como vão vocês? Tudo bem? Olha só, que maravilha, hein? Estamos chegando à nossa última aula. Que bênção, hein, gente? Vocês certamente são vitoriosos. Vocês são vitoriosos no verdadeiro sentido da palavra, porque vocês perseveraram, né? Chegaram ao final de uma escola, da escola de princípios. Que Deus os abençoe muito, que sejam renovados na mente, na alma, né? Que prossigam, sabe? A palavra fala em alargar a tenda, né? Em fincar as estacas, né? Mais longe, esticar as cordas. A palavra fala então em crescer, sabe? Que vocês possam crescer espiritualmente, sabe? Crescer em graça, crescer em sabedoria, né? Em nome de Jesus. Amém? Estou muito feliz por ministrar essa última aula para vocês. Muito, muito, muito feliz. E triste, né? Porque depois a gente vai ter as férias, tá? A escola de servos começa dia 3 de agosto, tá? Se as coisas não mudarem, continua sendo online, continua sendo desse jeito. Eu e a Camila ainda não sabemos quem vai ser, porque até temos que decidir isso com o professor, com o pastor, né? Quem vai ser o professor dessa nova turma de servos, tá? Mas se vocês souberem de alguém que concluiu a escola de princípios, né, e queira iniciar com vocês, dia 3 de agosto, a escola de servos, está mais do que convidado. Amém? Então vamos lá. Para começar a terceira aula desse módulo 10, que fala sobre caminhando na visão, nós vamos lembrar um pouquinho sobre, final de contas, né? Qual é a visão da Igreja Embaixada? Tá? A visão da Igreja Embaixada, ela é, desculpe, baseada em 3 princípios. O primeiro princípio é ganhar vidas e consolidá-las. A gente falou bastante sobre isso na primeira aula, né? Que não basta ganhar a vida, né? Convidar a pessoa, trazer para o GR, né? Ou então trazer para os cultos, ou até mesmo para uma escola, né? A gente tem que acompanhar o crescimento dessa pessoa, tem que ajudá-la a crescer. E esse é justamente o segundo ponto da Igreja Embaixada, que é ajudar o cristão a desenvolver seu potencial ministerial e expandir, sabe? E crescer, né? Na verdade, o que a Igreja Embaixada quer é que você suba os degraus dessa escada, que a gente chamou da escada do sucesso, estão lembrados? Né? A escada da prosperidade, e que você cresça espiritualmente, que você exerça com excelência o projeto que Deus tem para a sua vida, seja ele dentro da igreja, seja ele fora da igreja, né? Na sua casa, no seu trabalho, né? Mas que você cresça espiritualmente. Amém? E o terceiro ponto da visão da Igreja Embaixada é abrir novas igrejas. A gente também falou bastante sobre isso lá na primeira aula. Dentro da Igreja Embaixada, a gente considera 3 níveis de comprometimento. E esses níveis são a vida pública, primeiro a vida privada, a vida pública em segundo lugar e a ministerial em terceiro lugar. Eu vou falar um pouquinho de cada uma, tá? E nessa aula, né? E eu espero que vocês compreendam, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, não se acanhem, vão anotando aí que a gente conversa na nossa aula, na nossa sala do Zoom, ok? Deixa eu tomar um golinho d'água, que a minha garganta tá difícil. Vamos lá, gente. Vida privada. A vida privada é a vida que aquela pessoa, aquele membro da igreja leva
sem exercer nenhuma função dentro da igreja. Tá? Ele chega no culto, assiste o culto, recebe a bênção, né? Leva a sua oferta, ele até pode participar de propósitos, como das 7 semanas, das 7 quarta-feiras, ou 40 dias, ou um propósito de jejum, ou um propósito de oração que o pastor proponha, né? Ele pode trazer seu dízimo periodicamente, mas ele é um membro da igreja e ele não participa de nenhum trabalho dentro da igreja, né? Ele não trabalha para o Ministério da Ação Social, ele não trabalha para nenhuma escola ou na recepção, ok? Estão entendendo? Ele não é diácono, né? Então, ele vai lá, senta no banco, assiste o culto, né? Faz o que o Espírito Santo coloca no coração dele, mas ele não exerce papel, ele não está trabalhando na obra. Amém, gente? Essa pessoa tem vida privada. O que quer dizer vida privada? Quer dizer que essa pessoa não tem responsabilidade, assim, entre aspas, né? Porque Deus tem seus olhos em todos os lugares, né? Mas essa pessoa não tem responsabilidade perante a igreja, sabe? Ela é um membro apenas. Agora, a partir do momento em que você exerce uma função, você passa a ser servo, né? Você está servindo, né? Você está desempenhando um papel. Eu ajudo na recepção. Eu recebo as pessoas calorosamente, com um abraço. Não pode abraço agora. Abraço de longe, né? Eu ajudo na distribuição de cestas básicas, ou eu estou ensaiando para cantar no louvor. Isso é ter vida pública. A sua vida lá com a sua família, né? Lá no seu trabalho, agora dizem respeito também à igreja. A vida fora da igreja também diz respeito à igreja. Estão entendendo, gente? Vou dar um exemplo. Imagine o seguinte. Quem aqui já teve unha encravada? Quase todo mundo, né? Ou um dente que dói. Né? É uma partezinha do nosso corpo que está doendo, que está doente, né? E isso faz todo o corpo ficar em alerta. A igreja é um corpo. Quando um dos seus servos está doente, né? Tem a sua alma doente, tem o seu corpo físico, né? Doente, está com algum problema, toda a igreja sente, toda a igreja sabe, né? Aquilo que precisa saber, tá? Não intimidades, né? Mas a igreja sabe que aquela pessoa está doente, a igreja se levanta em oração, né? A igreja se levanta fazendo um jejum, né? A igreja se levanta para auxiliar, para ajudar aquele servo, né? E também a igreja se alegra quando algum servo, né, recebe uma bênção, né? Uma notícia boa, né? Uma porta de emprego que se abriu, um dinheiro extra que veio, um novo membro na família, alguém mais que se converteu e assim por diante, né? Ok? Então, são dois estilos de vida, né? A vida privada, que é o membro que não tem compromisso com os outros membros da igreja. Né? Ele participa, mas não ajuda, não trabalha, né? Não exerce papel nenhum, tá? E a vida pública, que é aquele indivíduo que participa e ajuda e trabalha. Tá lá para abrir a igreja, tá lá para varrer, tá lá para limpar, tá lá para ajudar num encontro, entendeu? É uma pessoa que está ajudando. Mais ativamente, menos ativamente, com mais frequência ou com menos frequência, ele deixou de ter vida privada. Agora ele tem vida pública, né? Então, ele tem que ter uma postura de quem está sendo observado.
E não apenas observado por Deus, né? Porque todos nós somos. Mas agora, você que tem vida pública, você que é servo, você também está sendo observado pelos outros membros da igreja. E não fica nada legal quando, por exemplo, um líder de um GR é encontrado, né, fazendo alguma coisa que alguém, né, pode achar que não está certo. Vou dar um exemplo. A Bíblia proíbe a bebida? Algumas, né? Mas suponha, né, que um líder de um GR seja encontrado por alguém, por uma pessoa, um recém-convertido, né, sentado numa mesa de bar bebendo uma cerveja. O que esse recém-convertido vai pensar? Entenderam? Ele pode não pensar nada, tá tudo certo, né? Mas ele pode achar que aquilo está muito errado. E aí, o que você acha? Esse líder levou esse novo convertido a tropeçar? Com certeza, né? Paulo falava sobre isso. Se aquilo que eu faço é motivo de escândalo, mesmo que não tenha, sabe, pecado, mesmo que não seja errado, eu deixo de fazer, né? Porque não convém. Amém, gente? Então, tem vida pública todo aquele que é servo. O líder, gente, é um servo, né? Aliás, o líder de um GR, ele é o servo de todos os outros membros do GR, né? Quanto mais alta a posição, mais servo a pessoa tem que ser, mais a pessoa tem que servir. Amém? Pela minha experiência de serva na casa de Deus, eu posso dizer para vocês, não existe coisa melhor do que se gastar, se cansar servindo a Deus. E nesses níveis de comprometimento, nós temos um nível, né, digamos assim, mais elevado, né, que é o nível dos evangelistas e dos pastores. Né? Essas pessoas também estão investidas de autoridade espiritual. Amém? Agora vamos falar um pouquinho sobre cada um. Sobre o membro, né? O membro da igreja, ele tem vida privada. E ele tem toda a liberdade para fazer todas as escolas e não exercer nenhuma função dentro da igreja. Tá? Ele pode fazer escola de princípios, escola de servos, escola de líderes e nunca ser um líder de GR, nunca ser um servo dentro da igreja embaixada. Mas, em nome de Jesus, eu declaro que entre vocês, né, todos servirão e servirão com alegria. Amém? Quando a pessoa chega na igreja, né, a gente chama de visitante. Tá? Pode ver que quando o pastor faz o apelo, ele diz assim, tem alguém nos visitando, né? Às vezes a pessoa já está indo lá no segundo, no terceiro, ou talvez até no 10º culto, né? Mas ela ainda não é membro. Qual é a diferença, então, entre o visitante e o membro? O visitante é aquela pessoa que vai esporadicamente, né? Faz a sua oferta ou não, né? Vai lá no culto, entra na igreja, senta no banco, acabou o culto, vai embora, pronto, acabou, tá? O membro, ele é uma pessoa que também vai lá para assistir o culto, só que ele é mais assíduo. E além disso, ele passou por uma entrevista com o pastor ou com um dos evangelistas, né? Ele conversou, né? Agendou um horário, né? E conversou com os pastores, com um dos pastores ou com um dos evangelistas. Ele já é uma pessoa batizada, então, portanto, ele já aceitou Jesus, né? Já nasceu de novo, tá? E essa pessoa, então, está no grau, vamos dizer assim, né? De membro. Essa pessoa não é mais um visitante, né? Agora é um membro, ou seja, uma pessoa, assim, conhecida, né? Ah, sim, frequenta a nossa igreja, ele vai, né? Eu vejo as quartas, eu vejo as quartas e aos domingos, ok? Estão entendendo, gente? Passando, então,
vamos falar agora do servo. O servo tem vida pública, certo? O que acontece na sua vida particular diz respeito à igreja, ok? Só pode ser servo na igreja embaixada, né, aquele que concluiu a escola de servos. Eu sei que aqui em Itapema nós temos, por uma questão de necessidade, pessoas que ainda não fizeram a escola de servos, ajudando, né, em algum ministério ou em algum GR. Eu acho isso excelente, né? Porque a pessoa já entendeu o seu chamado, né? A pessoa já está exercendo o seu papel, já encontrou o seu lugar dentro da igreja. Agora, o que ela precisa fazer é, digamos, um trâmite burocrático, né? Então, o que ela vai fazer concluindo a escola? Ela vai aprender, né, todo o sistema que a Igreja Embaixada adotou, né, e vai aprimorar, né, a sua função, o seu trabalho, o seu papel naquilo que ela já está exercendo, tá? Feita a escola de servo, a pessoa está capacitada a fazer a escola de líderes. Então, vejam, são 3 degraus dentro da escola, dentro das escolas, dentro do Ministério de Ensino, né? Você faz a escola de princípios, vocês estão concluindo nessa aula, certo? Agora estão capacitados para iniciar a escola de servos dia 3 de agosto, ok? Eu espero vê-los todos, amém? Vocês já estão automaticamente matriculados, certo? Muito bem. Feita a escola de servos, vocês estão liberados e já matriculados para fazer a escola de líderes. Amém? Detalhes sobre essas 2 outras escolas a gente vai dar quando vocês iniciarem a escola de servos. Amém? Os evangelistas e os pastores têm vida ministerial. O que é ter vida ministerial, né? A escola embaixada tem, além das escolas de princípios, de servos e de líderes, escolas ministeriais, né? Tem uma escola muito importante, que é a escola que a gente chama de CTM, que agora eu estou esquecendo o nome. Depois eu vou me lembrar e digo para vocês. Desculpem, é Escola de Treinamento Ministerial. Curso de Treinamento Ministerial. É o que está escrito ali, né? Essa escola, ela é feita com o pastor Márcio Ramos e alguns convidados. Às vezes, o convidado também é o pastor Mike, um dos convidados, né? Ele vem ministrar uma aula. E nós não temos essa escola de treinamento ministerial aqui na Igreja Embaixada de Itapema, tem apenas na igreja 7. Mas existem outras escolas, né? Como, por exemplo, a escola de intercessão, a escola de mestres, que são 2 escolas que a Igreja Embaixada já trouxe, né? A Igreja Embaixada de Itapema já trouxe para os seus membros. Esse ano a gente também queria fazer uma escola de mestres, mas, infelizmente, né, tivemos esse contratempo do Covid. Vamos ver se vai dar para o 2º semestre. Então, como eu falei para vocês, né, nós temos os visitantes, temos os membros, certo? Os servos, né? Depois, os líderes de GR e, por fim, evangelistas, o pastor local e o pastor principal, tá? Queridos, eu creio que não sobrou nada para a gente falar sobre esse assunto mais, né? Que essa aula tenha sido compreendida. Mas se vocês têm alguma dúvida, por favor, né? Tragam essa dúvida segunda-feira para a gente conversar a respeito, ok? Que o Senhor abençoe muito, que vocês tenham um final de semana muitíssimo abençoado,
tá? Na semana que vem, no culto, eu não sei se de quarta-feira, mas eu acho que sim. No culto de quarta-feira, procurem lá no balcão, lá no templo mesmo, lá em cima, tá? Vai ter uma lembrancinha para vocês. Nós não podemos fazer reunião de encerramento, tá? Ainda não estão liberadas as nossas reuniões para fazer encerramento, mas quando nós pudermos, certamente a nossa festa será dobrada, ok? Um beijo no coração, Deus abençoe muito. E dia 3 de agosto inicia a Escola de Servos, não esqueça. Amém.